Para o coração a vida é simples, ele bate enquanto puder, então para. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que eu postei algumas semanas atrás, que foi o vídeo sobre os livros que eu pretendo ler ainda em 2016. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição do vídeo também. E eu terminei de ler um dos livros, que foi esse daqui, A Morte do Pai, o primeiro volume do Minha Luta, do Carl Ove Knausgård. Não sei como se fala o nome dele, eu até pesquisei, mas eu já esqueci. Mais uma coisa que eu vou falar antes de falar sobre o livro. Eu fiquei pensando se eu deveria ou não fazer vídeos sobre os livros que eu falei que eu ia ler. Mas algumas pessoas pediram para eu fazer, então eu vou fazer. E como eu não sou nenhum especialista em literatura e tal, eu vou dar a minha opinião sobre o livro, as minhas impressões sobre ele. E como eu gosto muito de falar de cinema, eu ainda vou dar dica de 3 filmes que eu acho que de alguma maneira se relacionam ao livro que eu acabei de ler. Essas indicações de filme não significam que os filmes foram adaptações ou inspirações dos livros que eu li. São apenas filmes que, por N motivos, me lembraram do livro que eu terminei de ler. Ou pela temática, ou por algum personagem, ou pelo próprio clima do filme, ou de repente até por uma cena. Não que o filme tenha alguma coisa a ver com o livro. E foram filmes que me vieram na cabeça, uma coisa totalmente aleatória e pessoal. Então vamos lá. Eu adorei esse livro. O que é essa coleção, na verdade, é uma coleção de 6 volumes, esse daqui é o primeiro. É a autobiografia desse autor norueguês, que, enfim, decidiu contar um pouco da vida dele. Um pouco não, né? Muito, porque são 6 volumes. E acho que esse dos que eu vi é o mais fino. Enfim, e ele vai contar a vida dele nesses livros com muita honestidade, assim. Ele não vai poupar detalhes, ele não vai poupar pessoas, e é uma leitura bem bacana, é viciante, aqueles livros que você pega e você não quer parar de ler. Foi um fenômeno na Noruega e acabou virando um fenômeno no mundo esse livro. E o Carl Ove, ele... Enfim, a primeira polêmica é o título do livro, e que não é A Morte do Pai. Na verdade, A Morte do Pai é o título desse volume. O título dessa coleção que ele fez chama-se Minha Luta. E quando ele falou esse título pro editor dele, o editor dele pirou, né? Porque é óbvio que todo mundo vai pensar no Mein Kampf, do Hitler. E ele disse que foi proposital, isso não pela temática em si, mas que ele disse que a vida de todo mundo é uma luta e é um obstáculo atrás do outro. Então ele é polêmico e ele decidiu manter. Só que na verdade o título era menor dos problemas dele, do editor dele, porque quando ele anunciou que ia fazer isso, ele já tinha escrito, ele foi atrás, enfim, das pessoas que ele retratou no livro, e muitas delas obviamente não quiseram fazer parte, ou enfim, amigos ou familiares, e falaram não quero que minha pessoa esteja atrelada a essa biografia. Então ele acabou mexendo bastante no livro. Ele alterou nome de pessoas e algumas informações, inclusive a mulher dele. O segundo volume eu não li, mas parece que vai falar um pouco mais da relação dele com a mulher. Ela quis que tirasse algumas partes, e foi isso. O livro, então, como eu falei, ele é viciante, assim, ele tem uma linguagem bem simples de entender, então é aqueles livros que você pega e você consegue ler relativamente rápido. E ele não é cronológico, ele não segue uma ordem cronológica, então isso é muito legal também, porque ele não vai falar é da minha infância, não sei o que. Aí o segundo volume vai falar sobre a pré-adolescência. Aí o terceiro, não é.
é quase que um fluxo de pensamentos dele. Então tem momentos que ele tá pensando em escrever esse livro e ele lembra da infância dele, etc. Esse primeiro volume vai focar, obviamente, mais na morte do pai dele, que não é surpresa pra ninguém. O pai dele morreu em 98, ele tinha, se eu não me engano, uns 40 anos, mais ou menos. E aí ele vai dissecar todo esse processo de luto e vai contar também como foi a relação dele, momentos na infância e na adolescência que ele teve com o pai, que foi uma relação bem conturbada. O pai tinha problemas com bebida e enfim, ele não vai poupar detalhes mesmo no livro. Não vai poupar nem a avó, coitado da avó. E eu vou só falar uma coisa que eu li de uma entrevista do Carl Ove, que ele falou, que eu tava falando que ele não poupou ninguém, né? Ele disse assim, tive a chance de não ir em frente, já que minha família conheceu o conteúdo antes. Publicar o livro seria como dizer a eles, minha literatura é mais importante que suas vidas, o que não é certo. Por outro lado, quem teria o direito de me impedir de escrever sobre a minha relação com o meu pai? E ele escreveu. E aí esse livro vai focar mais na morte do pai, como eu falei, mas também ele vai falar bastante de adolescência, infância, sobre, enfim, a descoberta sexual e é incrível. Eu acho que eu vou agora na livraria comprar o segundo volume. Não, mentira. Eu tenho tudo isso ainda pra ler. Mas com certeza eu vou comprar logo o segundo volume pra começar a ler, porque me interessou muito esse livro, se alguém quiser me dar de presente. É uma edição da Companhia das Letras e eu sei que o quarto volume lançou agora, ou tá pra lançar por esses dias aqui no Brasil. Vamos ver se eu vou conseguir alcançar, tomara que sim. Essas marcaçõezinhas aqui é que eu fiz de passagens que eu gostei bastante e como eu pretendo, enfim, ler os outros volumes, eu vou deixar elas todas aqui. E eu também não gosto de riscar livro, nem escrever, nem marcar, nem a lápis. Então eu fiz essas marcaçõezinhas com post-it, então tá beleza. Então vamos aos filmes que eu falei que eu ia indicar. Nenhum dos filmes tem alguma relação direta com o livro. Eu vou explicar cada um por que eu escolhi. O primeiro filme chama-se Rosetta, dos Irmãos Dardenne, é um filme de 1999 e ele vai contar a história da Rosetta, que é uma adolescente de 16 anos mais ou menos, que tem sérios problemas com a mãe, que é alcoólatra. E a Rosetta também não é uma pessoa muito fácil de lidar, ela tem a personalidade muito forte e, enfim, ela tem que tomar realmente conta da mãe, que precisa dos cuidados dela, tanto esse cuidado da presença como financeiramente. Então o filme vai acompanhar de maneira muito real e muito crua a relação dessas duas personagens. Eu escolhi esse filme pela relação familiar. No caso do Rosetta é de mãe e filha, no caso do livro é pai e filho, e no livro ele é um pouco mais distante, mas eu queria realmente colocar um filme dos Irmãos Dardenne. Eu poderia aqui falar de vários filmes dos Irmãos Dardenne que tratam dessa temática da relação familiar de maneira quase documental, como O Filho, ou A Criança, ou A Promessa. Enfim, são todos filmes que eu gosto muito e que também tratam, mas eu achei que Rosetta se aproximava um pouco mais por conta dessa relação mãe e filha. Então, por isso eu escolhi esse filme. O segundo filme que eu escolhi chama-se O Quarto do Filho, é um longa italiano de 2001, dirigido pelo Nanni Moretti. Esse filme vai contar a história do processo de luto de uma família depois de perder um filho. O filme ele é muito bonito e é também um filme muito realista e que ele não tem rodeios aí pra mostrar esse processo de luto. É muito real, é muito cru e dolorido assim o filme de assistir. É uma obra-prima do Nanni Moretti, é o melhor filme dele na minha opinião e vale muito a pena assistir esse filme. É lindo. E eu escolhi esse filme pela temática do luto mesmo, e a maneira que ela é retratada no filme. Então vamos para o terceiro filme que eu vou indicar. É um filme norueguês, é um filme de 2011 dirigido pelo Joachim Trier
que é filho do Lars von Trier e chama-se Oslo 31 de Agosto. Esse filme vai contar a história de um personagem que ele tá numa clínica de reabilitação e é dado a ele um dia para sair dessa clínica para procurar emprego. Então o filme vai se passar todo durante esse um dia na vida desse personagem. E eu escolhi esse filme porque, primeiro, que ele se passa na Noruega e porque eu achei que o clima do filme inteiro lembra muito esse livro. A temática não tanto assim, eu acho que o personagem tem coisas que lembram também o personagem do livro, mas eu acho que é mais esse clima, porque durante o livro várias vezes eu lembrei de cenas desse filme, por conta da cidade que ele descreve, enfim, de clima e tudo isso. E eu tô falando clima do filme, não tô falando clima em termos de temperatura, eu tô falando clima em termos de ambientação, em ritmo, tudo isso. Então, por essa razão eu escolho esse filme. Eu também adoro esse filme, Oslo 31 de Agosto, então fica a dica aí pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, que continuem aqui acompanhando o canal. Se inscrevam se vocês não são inscritos, deixem um joinha aqui no vídeo. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui do lado, vocês podem me acompanhar também através delas. E divulguem aí esse vídeo, comentem se vocês já leram esse livro, se vocês já viram alguns desses filmes, e se vocês acham que tem a ver ou não. E é isso, gente, então continuem aqui acompanhando o canal. E até mais.